Paulo Clias, vamos ver se ele vai chegar sorridente ou pesaroso aqui para nossa conversa. Nosso economista de plantão, Paulo Clias, aqui. Eu vou combinar o seguinte: tem muito o que conversar com o Paulo. Enquanto ele estiver falando, eu vou olhando e vocês também me deem notícias aqui. A gente vai entrando eventualmente com informações mais recentes sobre esse caso aí, que é o grande caso do dia, efetivamente. Paulo Clias, chega mais, tudo bem? E aí, tudo bom, Mauro? Camarada Clias, dê a ordem. Você tá sorridente ou tá tristonho? Estou muito triste, né, Mauro? Nada como uma péssima notícia para começar o dia de uma sexta-feira, não é isso? Eu acho que pela primeira vez, ou das poucas vezes, a gente tem aquele verbo sextar, né? Sextou. Está começando realmente um dia que promete, né? Eu acho que a gente está começando otimista e feliz, vamos dizer assim. Bom, sei lá até por onde começar, mas vamos primeiro. Paulo, apesar de você vir falar sobre economia com a gente, esse nosso economista, nosso descomplicador da economia, nós somos militantes, ativistas, comunistas desde 18, 17, 16 anos de idade, portanto, há 65 menos 15, 50, mais ou menos 50 anos. Então, queria uma avaliação tua do cenário atual, do ponto de vista político e, eventualmente, de economia política também, e com essas, né, o pronunciamento do Lula ontem, a tornozeleira do Bolsonaro hoje, como é que você está vendo esse cenário, por favor? Então, é um cenário que acaba, eventualmente, dando alguma possibilidade de mudança, né, Mauro? Quer dizer, a gente tem comentado, né, quer dizer, essa ideia de que o Trump acabou oferecendo de bandeja para o Lula tudo aquilo que ele não estava conseguindo realizar internamente ao Brasil, né? Então, eu até escrevi um artigo essa semana, né, tratando dessa ideia de que na hora que você começa a identificar um agente externo, né, quer dizer, claramente identificado com o imperialismo yankee, né, como a gente chamava, o imperialismo norte-americano, e você consegue criar essa ideia, né, de que é importante defender a soberania nacional, defender os interesses brasileiros, tá certo? Frente a essa agressão indevida. De alguma maneira, o Lula consegue dar uma recuperada, vamos dizer assim, do ponto de vista da popularidade, da retomada da iniciativa política, e principalmente, quer dizer, identificando a agressão externa do imperialismo com a sua, vamos dizer, representação interna, que é a extrema-direita bolsonarista, né? Quer dizer, nisso eu acho que a gente acabou criando condições, quer dizer, para estabelecer tanto a identificação, quer dizer, da questão comercial das relações internacionais na personalidade, né, do Trump, na pessoa do Trump como presidente dos Estados Unidos. E o que aconteceu é que, de alguma maneira, quer dizer, tanto o Bolsonaro, quanto os filhos dele, quanto alguns políticos muito ligados a ele, quer dizer, deram todas os instrumentos, né, as desculpas necessárias para o seu isolamento político. Quer dizer, tanto que o Tarcísio, né, quer dizer, que é uma cria carioca do Bolsonaro e que ocupa atualmente, né, o Palácio dos Bandeirantes como governador do estado de São Paulo, trocou o pé pelas mãos, né? Quer dizer, num primeiro momento ele tentou se manter fiel à sua base, à sua origem bolsonarista, acabou percebendo, quer dizer, que o estado de São Paulo era o estado mais afetado dos 27, né, do país com as medidas do Trump, e não conseguiu, quer dizer, criar condições para sair na defesa, né, quer dizer, não do bolsonarismo, né, quer dizer, mas dos interesses dos paulistas, das empresas paulistas, o que quer que seja. Então, de alguma maneira, quer dizer, você tem essa recuperação, vamos dizer assim, do protagonismo do Lula. Agora, falta o condimento do povo, né? Quer dizer, a gente tinha colocado isso, quer dizer, então,
é muito correto o governo sair defendendo, né, os interesses do país, defendendo os interesses das empresas, porque efetivamente, né, quem exporta para os Estados Unidos, seja empresas de maior valor agregado, como a Embraer, outras empresas da área mecânica e eletrônica, mas principalmente as empresas do agronegócio, né? Então, o café, o suco de laranja e outros, mas o que é necessário, quer dizer, é que pela primeira vez, né, seja realizado um acordo, um concerto político, no sentido que, se o Estado brasileiro, na figura do governo federal, do presidente Lula, vai colaborar para essas empresas superarem essa crise, isso tem que vir na medida de exigência de decisões de contrapartida. Quer dizer, então, em nenhum momento ainda está se falando em defesa do emprego, né, dos trabalhadores dessas empresas, em nenhum momento está se falando da manutenção dos salários, das condições de vida. Enfim, é importante que nesse processo de negociação que o presidente Lula delegou para o Alckmin, né, quer dizer, chamando as empresas, chamando os setores, você tenha também sindicatos, entidades de defesa dos interesses dos trabalhadores, para colocar esse condimento que está faltando nessa articulação em defesa da soberania nacional. E para fechar, quer dizer, hoje de manhã, essa boa notícia, né, quer dizer, claramente articulada pelo Alexandre de Moraes, que dá o outro condimento para esse processo de isolamento político, né, do Trump e do Bolsonaro, que é o aprofundamento do processo jurídico e policial, né, quer dizer, porque ele claramente estava articulado com o Trump, né, o filho dele, o Eduardo, está claramente também articulado com o governo norte-americano, né, já que ele está nos Estados Unidos, está diretamente em Washington, para dizer, olha, acabou essa brincadeira, né, quer dizer, de tentar ligar relações comerciais entre países com uma ingerência indevida. Nenhum dos poderes desse país, né, claramente o poder judiciário, e principalmente essa ideia de tentar oferecer apoio político para um cara que é condenado, né, quer dizer, que vai ser condenado de novo e muito provavelmente vai ter a sua prisão decretada, talvez não seja submetido a uma prisão como 99,99% dos condenados no Brasil passam, né? Mas em função dessa exceção criada por Collor, né? Quer dizer, com argumento de doença, poder cumprir a pena em casa. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, do ponto de vista político, é uma clara sinalização de que talvez a página esteja efetivamente sendo virada, né? Uhum. Você avalia... Bom, uma... Opa! Não sei o que aconteceu, que eu saí da tela aqui. Não, é que você estava vendo as coisinhas lá, atualizando, né, as notícias do Bolsonaro. Então, camarada Clias, dê a ordem. Deixa eu trazer notícias importantes aqui, Clias. Paulo Clias, gente, duas notícias bastante importantes que saíram agora, acabaram de sair. Primeiro, o Jair Bolsonaro não pode falar com o Eduardo Bolsonaro. Está proibido de falar com o Jair Bolsonaro. Aqui, ó. Dê a ordem, Clias, dê a ordem, camarada. E a Marion diz, enfim, sextou com bozo de adereço novo, é isso aí. Então ele está proibido de falar com o Eduardo Bolsonaro. Segunda notícia importante, foram apreendidos dólares na casa do Jair Bolsonaro. Não se sabe ainda a quantidade, mas a notícia, estou vendo aqui na CNN, que foram apreendidos dólares na casa do Bolsonaro. E aí, é aqui, ó. Os investigadores vão apurar se a quantia de dinheiro seria utilizada em uma eventual fuga do ex-presidente. A coisa caiu o mundo do Jair, caiu o mundo do Jair Bolsonaro, Paulo Clias. Impressionante, realmente, a ação desfechada contra ele não estava... surpreendente, efetivamente, ninguém tinha ideia de que isto poderia acontecer, uma bomba
efetivamente. Tá aí. Então, as últimas são essas, nada de conversinha com o Eduardo Bolsonaro e nada de dólar em casa. A Polícia Federal já levou. Vamos ver como é que ele vai para os States, né? Já não vai mais, né? já não vai poder chegar perto da embaixada. Atualizando então, Polícia Federal na casa do Bolsonaro e no escritório dele, na sede do PL, apreendeu dólares. Ele está proibido de falar com outros réus. Há uma menção na ordem do Alexandre de Moraes, especificamente ao Eduardo Bolsonaro. Vai usar a tornozeleira eletrônica, não pode sair de casa das 7 da noite às 7 da manhã, nem fim de semana, não pode se aproximar de embaixadas. A motivação aparente, não há ainda uma explicação oficial para esta ação do STF, é a suspeita de que ele estaria preparando uma fuga para a Embaixada dos Estados Unidos. Mas, evidentemente, que isso se coloca no contexto deste agravamento da relação entre o governo brasileiro e o governo Trump, o ataque de Trump ao STF, ao governo brasileiro, todo ele neste contexto. Paulo, deixa eu pedir para você explicar para nós, em relação a esta crise do tarifaço, uma questão que eu acho que é importante, porque fica essa coisa da data do 1º de agosto, mas você tem um processo de financiarização do comércio, tem um processo de financiarização de tudo na economia, que faz com que os efeitos não vão começar a ser sentidos em 1º de agosto, já estão sendo sentidos agora, né? Tem os mercados futuros. Explica um pouco como é que é essa história aí. Então, veja, eu acho que tem vários aspectos, né, quer dizer, que precisam ser levados em conta nessa questão da imposição das tarifas, né? Quer dizer, a primeira delas é o seguinte: oficialmente, nada aconteceu. Né? Quer dizer, a única coisa que existe até o momento são manifestações do presidente, né, dos Estados Unidos, o Trump, mas manifestações nas redes sociais, no X, etc. Quer dizer, não existe ainda nenhum documento, portarias, decretos, atos, né, do Estado norte-americano a respeito dessa matéria. Esse é o primeiro ponto. No entanto, o que acontece? Quer dizer, você tem na dinâmica das relações econômicas internacionais, quer dizer, concretamente exportações e importações de mercadorias, que ainda operam, né, pela própria materialidade das coisas, quer dizer, com um timing que não é o timing, por exemplo, da era digital, né? Quer dizer, a gente dá um enter aqui, o dinheiro entra na conta, sai da conta. A gente dá um enter aqui, né, uma passagem aérea é emitida e coisa do gênero. Você tem o quê? Colher a soja no campo, né, transportar a soja, no caso do brasileiro, por caminhões até o porto, você tem um embarque nos navios, você tem o tempo dos navios chegarem nos países, né, no caso dos Estados Unidos, ou na China, ou na Europa, enfim. Então, quando o Trump diz, olha, as medidas vão valer a partir de 1º de agosto, né, quer dizer, hoje a gente está um pouco mais do que 10 dias disso, tá certo? Quer dizer, o que acontece? Você tem processos, por exemplo, em que pescado, em que você tem suco de laranja, que você tem café, que inclusive já estão embarcando, né? Quer dizer, eles provavelmente já estão em travessia dos portos brasileiros para os portos norte-americanos, e é uma dúvida, né? Quer dizer, aquela mercadoria, provavelmente ela já teve um contrato de compra e venda, de exportação, etc., mas quando ela chegar no porto norte-americano, se ela chegar depois do dia 1º de agosto, e se efetivamente o Trump mantiver a notícia de que o tarifaço de 50% vai estar vigente, o que acontece? Quer dizer, aquela mercadoria que foi comprada por um importador norte-americano, imaginando que poderia vender sob tais e quais condições no mercado norte-americano, isso mudou completamente. Sim. Né? Quer dizer, então, eu vi que os pescados demoram 25 dias para chegar lá de navio.
que foram suspensos, né? Todos os embarques de pescado foram suspensos, que, ó, 25 dias, se entrar hoje, vai chegar depois de 1º de agosto, vai chegar lá dia 10 de agosto, então já mudou, né? Com certeza, e não só o pescado, quer dizer, o café é a mesma coisa, o suco de laranja. Então, as commodities, né, como a gente diz, quer dizer, tem essa dinâmica que, vamos dizer, ela não é aquilo que, né, o pessoal puxa do inglês, né, customizado, né, quer dizer, de atender especificamente a uma determinada clientela. Já você tem outras mercadorias, outros produtos, outros bens que são diferentes. Quer dizer, então, a Embraer, por exemplo, né, que é uma das que vai ser afetada. Você vender um avião, né, quer dizer, é um processo de negociação comercial, de produção, etc., totalmente diferente do que mandar um navio de suco de laranja ou um navio de café. Então, os efeitos sobre os bens industrializados, então, no caso, os aviões e outros produtos na área eletrônica, mecânica, né, que o Brasil vende, exporta para os Estados Unidos, tem a possibilidade, vamos dizer, dos agentes, né, tanto importadores quanto os exportadores, se precaverem no sentido de esperar, né, quer dizer, as novidades, do ponto de vista, né, de uma efetiva ou não implementação de 50%, para saber como se comportar. Agora, efetivamente, quer dizer, tudo ainda está por ser confirmado, né? Quer dizer, você tem essa ingerência política, né, e diplomática que o Trump estava tentando estabelecer sobre o Brasil em relação à questão, principalmente do Bolsonaro, que eu acho que agora, né, além da fala do Lula, das iniciativas do Itamaraty, principalmente por essa ação, né, de hoje de manhã, proporcionada pelo Alexandre de Moraes, eu acho que é um recado de que, ó, aqui não vai ter recuo. Se essa é a sua condição, Trump, para impor os 50%, saiba que o tratamento que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira está oferecendo para Bolsonaro vai continuar ou, inclusive, ser aprofundado, né? Porque agora, né, ele está com tornozeleira eletrônica, provavelmente daqui 1, 2 meses, quando os julgamentos se confirmarem, ele pode ter a sua prisão decretada, né, a partir de uma eventual condenação. Então, isso entra como elemento de análise para o próprio Trump, né? Quer dizer, aí a gente vai ver qual é o verdadeiro jogo que está por trás. Porque tem esse elemento, mas tem um outro que os analistas, né, estão sempre levantando, e eu acho que faz muito sentido, que é um pouco de pegar o Brasil como uma espécie de bode expiatório para um ataque mais amplo aos BRICS, né, que é um movimento de mais longo prazo, né, de tentar, quer dizer, o Estado norte-americano se proteger ou tomar iniciativas contra esse processo mais longo, que é o processo da desdolarização da economia global, né? Então, na hora que ele tenta pegar o Brasil, né, quer dizer, porque é um dos importantes países do BRICS, né, quer dizer, para dizer, olha, se continuarem assim, né, nessa iniciativa, né, de perder a importância do dólar ou de buscar outros mecanismos para as trocas internacionais que não seja o dólar, vocês vão sofrer algum tipo de represália, né? Então, eu acho que vai chegar o 1º de agosto, né? Quer dizer, a gente vai ter alguma notícia a esse respeito, mas o fato concreto é que se essas medidas se somarem, né, aquelas que já haviam sido tomadas, né, vamos lembrar, o Trump está só há 6 meses e já está fazendo esse tipo de ação de metralhadora giratória. Mas a gente já está sob o efeito de uma tarifa de 10%, que ele anunciou logo nos primeiros dias do seu mandato, que é 10% para o mundo inteiro. Depois, a gente sofreu uma nova medida de tarifaço, que era os 25% sobre determinados bens, né, determinados produtos, e aí o Brasil foi atingido, porque você tinha alumínio e aço, né, que eram basicamente afetados, né, as exportações brasileiras, e agora tem mais esses 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, eu tenho a impressão, quer dizer, que vai haver algum mecanismo de recuo, de negociação,
mas tem muito do imponderável e do imprevisível, né? Quer dizer, quando você tem do outro lado do balcão uma figura como o Donald Trump, tá certo? Sim. E tem uma questão, né? Porque essa escalada retórica dos dois lados, a gente já viu guerra começar por conta de escalada retórica que vai levando a cada vez mais escalada, cada vez mais escalada. Então, essa escalada retórica, né, essa carta do Trump ontem mandando o STF parar a ação contra o Bolsonaro, essa resposta do Alexandre de Moraes hoje, com certeza vai ter ação do Trump em relação às big techs por conta do discurso do Lula ontem, de que vai taxar, enfim. Isso pode desandar para um cenário, como você falou, imponderável, né? Imponderável. Paulo, breaking news. Breaking news. O pessoal está tirando sarro aqui de mim, mas tá bom, gente. Vamos dar um furo juntos aqui. Ana, o pessoal aqui tá animado hoje para dar furo hoje aqui. Muito impactante, realmente. Ó, eu vou trazer para vocês aqui um furo. Olha aqui a tornozeleira. A tornozeleira do Bolsonaro tem uma capinha. Mas tá com essa capinha da bandeira brasileira, mas acho que ele vai usar uma tornozeleira com a capinha da bandeira dos Estados Unidos. Agora, sério, tem uma informação não confirmada da Mônica Bergamo, mas essa não está confirmada, que ele já estaria com a tornozeleira eletrônica, de que ele teria sido levado para a Polícia Federal e já estaria com a tornozeleira. Não sei dizer porque não tem não tem notícia em nenhum outro portal. E não sei como é que é, eu nunca tive tornozeleira eletrônica, não sei como é que isso funciona, se a tornozeleira é instalada numa delegacia ou na Polícia Federal, no caso, ou se ela pode ser instalada lá na própria casa do Bolsonaro. Tá? Outra informação de que tinha 10 mil dólares lá na casa do Bolsonaro. Achei até que era mais. Mas a informação aqui do G1 é de que foram apreendidos 10 mil dólares e a defesa do Bolsonaro está dizendo que o celular dele também teria sido apreendido, tá? Então é isso. Essas são as últimas notícias. Assim que tiver notícia ou foto verdadeira sobre a tornozeleira do Bolsonaro, eu conto. Deixa eu colocar mais um vídeo aqui da Polícia Federal ali na casa do Bolsonaro, ou na verdade do lado de fora, né? Não tem vídeo de dentro, apesar de na época da Lava Jato fazerem vídeo dentro da casa das pessoas, né? Era uma coisa realmente chocante. Onde é que está o vídeo? Onde é que eu coloquei o vídeo? Aqui, deixa eu pegar de novo. O vídeo da... meu Deus do céu, perdi. Daqui a pouco eu trago o vídeo, então, da Polícia Federal na casa do Bolsonaro. Ô, Paulo, uma análise aí nesse universo sim, dólar em espécie, isso mesmo, grana, money, plata. Uma questão em relação ainda ao tarifaço, que como é que você imagina? Porque acho que tem um fator tempo, né? Então, Lula conseguiu coesionar a burguesia ao redor do seu governo, o empresariado e uma parte expressiva, talvez majoritária, do próprio agronegócio. Então, está a burguesia industrial, burguesia extrativista, todo mundo ao lado do Lula. Mas, por outro lado, se as sanções se efetivarem, como o órgão mais sensível da burguesia é o bolso, e aí, né, já tem hoje a Globo dizendo o Lula tem que baixar o tom da retórica para negociar, o presidente da Embraer já dizendo que não pode ter retaliação. Então, se por outro lado, essa coisa do olhar para o bolso e no curtíssimo prazo já começa a mobilizar
à burguesia. Então, esta aliança pode sofrer um abalo mais adiante se as tarifas forem aplicadas e o impasse se prolongar, né? Não, sim, veja, eu acho que são dois aspectos, né, Mauro? Quer dizer, você tem um processo, que é um processo, vamos dizer assim, de busca de alternativas políticas, né, de setores das classes dominantes, das elites, né, que estão cada vez mais convencidos, no meu ponto de vista, né, quer dizer, que Bolsonaro e bolsonarismo, né, mais extremista não é saída política para eles, tá certo? E eles estão sempre buscando uma alternativa que não seja, né, ter que, mais uma vez, apoiar Lula, eventualmente, em 2026. Né? Tentaram essa ideia do Tarcísio, né, quer dizer, então, que é um bolsonarismo, né, que não é tão fedido, ele é, né, perfumado, etc., está à frente do Estado que é mais importante do ponto de vista da estrutura econômica, comercial do país, né? Mas o que aconteceu, quer dizer, o Tarcísio ele não consegue negar as suas origens, né? Quer dizer, nem a sua origem carioca e muito menos a sua origem bolsonarista. E a reação que ele teve, né, nessa questão do tarifaço, quer dizer, de alguma maneira colocou esses setores das classes dominantes com um certo pé atrás, né? E o que acontece? Quer dizer, você teve editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo, do Globo, etc., já, inclusive, descartando, né, eventualmente, o Bolsonaro, desculpa, o Tarcísio como alternativa. Ele tentou se corrigir rapidamente, mas também foi muito atrapalhado, quer dizer, tentando se apresentar como um porta-voz para a negociação, né? E foi aquela coisa, quer dizer, quando o Alckmin, quer dizer, representando o governo federal, estava fazendo reuniões em Brasília de manhã com os setores industriais e à tarde com o agronegócio, no mesmo dia o Tarcísio chamou no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, uma reunião que estava inclusive presente o representante da embaixada norte-americana, né, com determinados setores paulistas, né, tanto da indústria quanto do agronegócio. Só que aquilo foi muito mais uma reação política, porque todo mundo sabe que, pela estrutura institucional brasileira, quer dizer, quem representa o país nas negociações diplomáticas é o governo federal, é o Itamaraty, né, é Brasília, não tem jeito, né? E o que aconteceu é que, pouco a pouco, quer dizer, como você diz, pegando pelo bolso, os setores mais afetados pelo tarifaço, quer dizer, se renderam, né, quer dizer, de que tem que ser com o governo federal, tem que ser com Lula, tem que ser com Alckmin, esse é o canal da negociação, se eles pretendem reduzir, né, ou minimizar, minorar os efeitos do tarifaço. Agora, isso não significa que essa aliança vá permanecer ao longo do tempo, né? Quer dizer, esse pessoal, por exemplo, do agronegócio, que para defender os seus interesses, quer dizer, por um pragmatismo, vão ter que apelar, né? E estão apelando, né, a Lula, a Alckmin, ao Itamaraty, essa coisa toda. Quer dizer, daqui um ano, quando tiver a campanha eleitoral de 2026 pegando fogo, quer dizer, não necessariamente eles vão estar apoiando o Lula se ele for candidato, né? Se tiver um candidato mais à direita, etc., eles vão estar em outro barco, né? Quer dizer, eu acho que está claro que não necessariamente esse apoio, nesse momento, né, à iniciativa do governo federal significa um compromisso político de continuidade dessa aliança, inclusive política e eleitoral, lá para frente. Agora, de toda maneira, quer dizer, o Trump acaba oferecendo para Lula essa coisa de tentar recuperar o protagonismo político. E, eventualmente, quer dizer, dependendo das costuras, como as coisas forem elaboradas daqui para o ano que vem, você pode ter a manutenção, né, desses setores aglutinados dessa frente ampla, né, que se produziu em 22, está sendo, né, implementado ao longo desse terceiro mandato e, eventualmente, pode se consolidar como uma alternativa eleitoral. Tem um aspecto interessante da gente observar, que você já levantou, que é o seguinte, quer dizer, se o Trump ele se mantém nessa postura mais agressiva,
tá certo? Quer dizer, efetivamente, a gente vai ter setores exportadores brasileiros que vão ser prejudicados. Isso é fato concreto, tá certo? Quer dizer, então, o que vai acontecer? Quer dizer, vai ser muito difícil, do ponto de vista político, dizer, você construir uma narrativa de dizer, tá vendo? A culpa é do presidente Lula. Não dá, né? Quer dizer, por mais que você possa ter alguma outra crítica, tanto à direita quanto à esquerda, à conduta que o Lula, o Alckmin e o Itamaraty estão implementando, na verdade, quer dizer, o fato concreto é que está caracterizado uma agressão de um Estado imperialista à economia, à sociedade e ao país Brasil. Você percebe? Quer dizer, então, está dado que se houver prejuízos, quer dizer, isso não é responsabilidade do governo brasileiro. Ela é única e exclusivamente uma responsabilidade do país agressor, do Estado agressor, no caso do Trump e dos Estados Unidos. Do ponto de vista político, quer dizer, o que vai ser necessário é o Lula construir alternativas para, eventualmente, minorar os prejuízos que esses setores, essas empresas, possam ter com a eventual manutenção das imposições tarifárias que o Trump está prometendo. Então, porque você tem, por exemplo, no caso das commodities, né? Quer dizer, então, bens como suco de laranja, café, quer dizer, você tem muito mais flexibilidade, ainda que não seja uma coisa que você faz da noite para o dia, né? Não é o mercado da batatinha que você vai comprar na feira do lado, na banca do lado da feira, né? Mas são bens que você pode procurar outros parceiros, né, para direcionar essas exportações que eventualmente os Estados Unidos vão diminuir para outros parceiros. Agora, um avião da Embraer é muito mais complicado, quer dizer, esses são processos de negociação que envolvem anos, às vezes, né? Quer dizer, de você estabelecer o contrato de compra e venda, você, né, entregar a mercadoria, no caso o avião, tem processos de financiamento, são bens muito caros, né? Os outros produtos também, na área mecânica, eletrônica, né, que o Brasil exporta para os Estados Unidos, também vão ser mais lentos, né, nesse processo de busca de novos parceiros. E aí, quer dizer, isso o Brasil não vai ser inovador, quer dizer, isso acontece no conjunto das atividades econômicas pelo mundo afora, quer dizer, você tem efetivamente que proteger, né? Quer dizer, não vai deixar uma empresa como a Embraer quebrar, não vai deixar empresas produtoras, né, de bens eletrônicos e mecânicos também quebrarem por essa, né, aventura irresponsável do Trump. Aí cabe ao Estado brasileiro realmente buscar mecanismos de compensação econômicos e que vão ter uma repercussão política, como você diz, eventualmente desses setores não se contraporem, vamos dizer assim, claramente, contra a figura do presidente Lula ou contra o governo federal, dizendo, não, foi responsabilidade do Lula o que está acontecendo comigo hoje. Não, né? Quer dizer, o que é importante é que o próprio Lula tome essa iniciativa, talvez a decisão de se apresentar ontem em rede nacional tenha esse sentido, quer dizer, de criar um sentimento na sociedade e chamar o povo brasileiro, quer dizer, a ser participante desse processo de identificação política de que as responsabilidades econômicas, né, e sociais e políticas por um eventual aprofundamento da crise é do Trump, é dos Estados Unidos, e não de uma diferença ou outra de estratégia de negociação, tá certo, do governo brasileiro com o governo norte-americano. Queria colocar um outro ponto para você, mas antes registrar a nossa turma que chega aqui, o Alcindo Carmine Pacello, com seu super sticker, o Joaquim Monteiro. O Bozo vai ganhar a tornozeleira Patek Philippe, presente do Sheik Xandão. O Félix Lúcia da Preventiva vem aí. É isso aí. É isso aí. Será? Vamos ver se vem se será adicionada. Ele, na prática, está enganchado, né, com a tornozeleira eletrônica. A PF está o tempo inteiro vigiando onde ele está. Será que ele vai fazer que nem os outros bolsonaristas que arrancaram a tornozeleira para fugir? Aí a coisa vai complicando. Uma informação importante é que a Polícia Federal diz que o moto
que está no relatório da Polícia Federal para Alexandre de Moraes. O motivo, então, é que ele financiou uma operação destinada a atacar a soberania nacional e interferir na independência dos poderes, e que as ações tiveram efeitos concretos a partir do tarifaço determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, ou seja, acusação gravíssima, né, que se soma à acusação da tentativa de golpe de Estado. Então, a coisa isso aí realmente... pode ser caracterizado como crime de lesa pátria, sabe, Mauro? É uma coisa muito grave. Eu não sei juridicamente como é que eles estão levando isso, mas é muito grave. Você tem na legislação brasileira crime de traição nacional em caso de guerra, ou crime de traição nacional que é aplicado a militares, mas que aparentemente pode ser estendido a civis. A situação deles foi pro buraco. Aqui, imagens da casa do Bolsonaro agora cedo. Feitas lá pelo pessoal do Metrópolis, olha aí. Metrópolis que é daqui de Brasília, tá, gente? Eles têm essa enorme agilidade. Então lá todos o pessoal da PF fantasiado sempre, né, como vai para essas operações aí, né. Naquele carro não sei de quem é, mas aparentemente é um carro ali da turma ou da família. Não deve ser um carro da Polícia Federal, não. Eles vão em viatura oficial, né. Então tá aí a cena da PF, alguém indo embora ali. Ai, vai entrar na casa do Bolsonaro. Tá virando. Ah, então na casa do Bolsonaro, era alguém chegando ali. Bicho pegou, tá aí. Ô Paulo, eu comentei mais cedo que é importante também a gente ter frieza na análise para não criar ilusões. Então, por exemplo, né, essa ideia de que, a partir desse confronto com Trump, o governo Lula estaria operando um giro à esquerda, né, por conta exatamente do confronto com o Império. E aí chamei a atenção que a referência para esta situação é a Austrália, tá, em que o primeiro-ministro do Partido Trabalhista, um partido radicalmente neoliberal, venceu a eleição que ele estava arriscado a perder por conta das ações agressivas do Trump contra eles. A mesma coisa no Canadá, em que o Justin Trudeau estava no chão, né, e com os ataques do Trump, começou a recuperar a popularidade dele, e o Partido Liberal, nem trabalhista né, canadense, venceu a eleição, já não com Justin Trudeau, mas com este que vocês estão vendo aí na foto maior, o Mark Carney. E são dois governos... Bom, o Mark Carney é banqueiro, inclusive, né? É a primeira vez que um banqueiro vai ser primeiro-ministro do Canadá. Então, são dois governos que, apesar do confronto e da radicalização retórica, mantiveram a política neoliberal dos seus governos, né? Então, esta radicalização não quer dizer necessariamente um giro à esquerda no governo, né? Eu tenho a impressão que não, né, Mauro? Quer dizer, é o que você falou, quando a gente faz uma análise no calor do momento, né, e agora o calor é questão de minutos atrás, né, a gente precisa sempre ter uma cautela para não se deixar levar pelo entusiasmo, pelas emoções, né, no caso eu, você e todo mundo aqui do canal, super feliz, comemorando, etc., mas olhar um pouco em perspectiva, né? Então, eu sei, vocês aqui no canal têm sempre debatido essa questão, quer dizer, de um eventual giro à esquerda do Lula, a maioria das pessoas dizendo que não é isso, tem versões diferentes, que diz que é um governo em disputa, que é um governo híbrido, que não sei o quê. Veja, a gente já tem mais de 2 anos e meio desse mandato em curso, né? Quer dizer, tem menos de 1 ano e meio, praticamente 1 ano, né? Porque nós estamos em julho do ano que vem, a gente já vai estar em campanha, porque vamos lembrar, as eleições são em outubro, já vai ter tido a desincompatibilização de todos os agentes públicos, né? Então, governadores, senadores, ministros, etc., que querem se candidatar, vão ter que ter saído dos seus postos. Então, o cenário político brasileiro vai ser um cenário pré-eleitoral, né? Então, eu tenho a impressão que uma virada à esquerda, do ponto de vista objetivo, concreto, não está colocado,
Não que eu não desejasse, eu gostaria muito. Porque ela viria basicamente da onde, Mauro? Quer dizer, da mãe, vamos dizer assim, de todas as políticas, que é a política econômica. Né? Quer dizer, o que está mais travando as possibilidades do Lula ter dado desde o início, né, uma coloração um pouco mais popular, né, ou um giro mais à esquerda no seu governo, é basicamente a política monetária, que antes tinha a desculpa de que era uma herança bolsonarista, com Roberto Campos Neto, não sei o quê, mas agora é galípolo, né, então a taxa de juros lá nas estratosferas, e principalmente a política fiscal, né, quer dizer que o Fernando Haddad tomou para si, né, aquela persona do bom moço da Faria Lima, da Febraban, e infelizmente conseguiu convencer Lula, nesses 2 anos e meio, em todos os momentos-chave, de que o fundamental era seguir com o caminho da austeridade fiscal. Então, o governo não só está tomando medidas impopulares. Então, vamos lembrar o salário mínimo, o benefício de prestação continuada, o abono salarial, essas ameaças e já efetivações de retirada dos pisos constitucionais para a saúde, para a educação. Enfim, esse conjunto de medidas, além do problema de não ter como combater a inflação, porque não tem os estoques reguladores, quer dizer, esse conjunto de medidas estão baseadas no quê? Na chamada, entre aspas, muitas aspas, inexistência de recursos, né? Quer dizer, então, o Haddad força, vamos ser austeros, vamos fazer austeridade fiscal pelo lado da despesa, né? E isso impede o governo de tomar uma iniciativa que seria o que era mais necessário, de buscar um caminho do desenvolvimento econômico, social, etc., mas a gente sabe que, no caso brasileiro, isso passa pelo quê? Pela recuperação do protagonismo do Estado, né? Quer dizer, a gente tinha que recuperar, vamos dizer, a tragédia que foram os 6 anos, né, de Temer e Bolsonaro, mas vamos lembrar, a gente já está chegando quase na metade desses 6 anos, já temos 2 anos e meio desse terceiro mandato de... E nada foi feito desse ponto de vista, tá certo? Quer dizer, ele continua sendo uma liderança importante, etc., a gente sabe. Apesar disso, as pesquisas de popularidade mostravam que ele estava numa rota descendente. Então, é isso que eu brinco, quer dizer, o Trump ofereceu ele de bandeja a oportunidade de tentar dar um salto para frente, um salto para cima. Agora, você me pergunta, isso é um giro à esquerda? Não. Quer dizer, enquanto ele mantiver a política econômica da austeridade e dando toda a sua carta branca e prestígio político para o Haddad fazer o que vem fazendo até agora, a gente não pode falar de giro à esquerda. Quer dizer, ele pode chamar, né, um conteúdo um pouco mais de participação popular, buscar um contato com as entidades do movimento sindical, etc., mas, efetivamente, quer dizer, se você não tivesse esse elemento do tarifaço na conjuntura hoje, quer dizer, o que está acontecendo é o que já estava acontecendo antes. Né? Quer dizer, é um governo que está se perdendo na austeridade, é um governo que não está conseguindo dar respostas, né, à questão de uma política monetária super arrochada e está se negando, quer dizer, a tomar medidas mínimas, entendeu? Quer dizer, rever a meta da inflação, que é irreal, rever a meta do resultado fiscal primário, que é claramente, se não recessivo, mas ele impede a retomada do crescimento, a manutenção dessa obsessão do Haddad com o tal do PIB potencial, né? Quer dizer, tudo que crescer mais do que 2,5% ao ano é considerado problemático, inflacionário, etc. Então, é difícil. A gente tem 2 elementos novos na conjuntura, quer dizer, primeiro, essa questão do tarifaço, e segundo, aquele projeto de lei, né, não sei se a gente vai conversar sobre isso mais à frente, do imposto de renda, e essa ideia, então, de vamos taxar os super ricos, etc. Só que, se a gente conversar, a gente vai ver, é muito mais narrativa e discurso do que, efetivamente, medidas concretas, seja num caso, seja no outro. Gente, seguinte, mais break news aqui, Paulo. Olha, o Bolsonaro... Eu vou embora e você transmite as coisas direto aí da Polícia Federal na casa do Bolsonaro.
É melhor... Não, quero te perguntar aqui, tem questões ainda para a gente. O Bolsonaro saiu de casa, está a caminho da sede da Polícia Federal, onde vai colocar a tornozeleira eletrônica e ser comunicado oficialmente das medidas restritivas. Aqui, ó, vamos pegar isso aqui, ó. Onde está o vídeo aqui de Bolsonaro? Tem manifestação de alguma liderança política? Até agora, não, todo mundo em silêncio. Alguma liderança importante? Todo mundo em silêncio. Olha, tá aqui, ó, o Bolsonaro saindo de casa, sendo levado para a sede da Polícia Federal. Tá aí, ó. Aí você não sabe se o cara tá gritando mito, mito. Vamos ver. Não, porque você sabe, eu tenho amigos que moram nesse condomínio, né? E na época teve uma polêmica lá, né? Quer dizer, tinha uma galera mais bolsonarista que era a favor de que o Bolsonaro pudesse alugar a casa, né? Porque é relativamente recente, né? E um outro pessoal querendo falar, não, sai daqui, não sei o quê. Então, acho que deve ter bolsonarista que mora lá mesmo, né? E que, quando soube, foi prestar solidariedade, mas não é o espírito geral, não. Quer dizer, a maioria dos moradores desse condomínio, pelo menos até o momento, achavam que era, como está acontecendo agora, né? Imagina, você morar na casa e você ter esse tipo de movimentação, né? Não é a coisa mais agradável do mundo, né? E ainda pegar fama, né? De ser o lugar onde mora o Bolsonaro, maldito. Né? Olha aqui, ó, rebaixamento dos preços do metro quadrado lá, né? O cara lá gritou mito. A gente não sabe se ele está gritando para valer ou se está tirando um sarro também. Tem uma outra pessoa ali, acho que uma mulher que grita alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Vai tarde! Coragem, presidente! Vai tarde, grita uma. Coragem, presidente, grita outra. Vamos ouvir o mito aqui, peraí. Mito. A outra grita coragem, presidente. Essa de branco aqui, ó, já vai tarde, e essa de preto que grita coragem, presidente. Lula ladrão! Os bolsonaristas ali ao redor da casa. Tá aí, Bolsonaro sendo levado para a Polícia Federal. Daqui a pouco teremos imagens, então, de Bolsonaro ou chegando na Polícia Federal. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Vamos falar de Pix? Porque no final, ao fim, o Pix entrou no centro, né, dessa polêmica aí. O Trump atacando o Pix, o Lula vestiu a bandeira do Pix, o Bolsonaro ontem tentando pegar a bandeira do Pix de volta. Por que o Pix está no centro, ou entrou no centro dessa guerra do Trump contra o Brasil? Então, bom, vamos lá. Eu sempre te digo, eu gosto que, né, além da fotografia, tentar olhar um pouquinho o filme, né? É interessante porque a gente tem algumas contradições que aquela senhora chamada história, né, elas nos oferecem. O que acontece? O Pix é uma grande inovação, eu diria quase revolucionária, né, com algumas aspas, que o Brasil oferece para o mundo na questão da financiarização, né? Quer dizer, porque tem um elemento que é contraditório, quer dizer, por um lado, ele veio, quer dizer, no esteio do aprofundamento da financiarização e da importância do Banco Central como agente regulador do sistema bancário e financeiro, mas ele pode ser aproveitado, e como está oferecendo agora nessa conjuntura, quer dizer, como um elemento positivo, vamos dizer assim, né? O que acontece? Veja, essa coisa aparentemente positiva, que está sendo objeto da disputa do Brasil com os Estados Unidos, mais concretamente do Lula com o Trump, ela foi implementada no Brasil na gestão do Bolsonaro, do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto, né? É interessante isso. Então vamos ser contra, porque a coisa... Não, é uma boa herança bolsonarista,
Vamos ser honesto, quer dizer, é um projeto que era mais antigo, né? Mas ele foi efetivado na gestão do Bolsonaro, do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto. E não precisamos ter vergonha disso, porque é uma coisa positiva. Você percebe? Quer dizer, porque ele abre espaço para uma coisa, Mauro, que é muito importante. Quer dizer, na medida em que você passa a ter a possibilidade, quer dizer, de indivíduos e empresas, eu, você, quem está nos assistindo e o conjunto dos agentes econômicos, como você diz no Brasil, passem a operar com PIX, quer dizer, você primeiro amplia, né? E aí é contraditório, porque é um avanço da financiarização, por um lado, mas é um avanço do ponto de vista da universalização do acesso ao recurso, porque você vê, aqui em Brasília, a gente sai na rua, nos sinais, quer dizer, as pessoas pedindo ajuda, ou por vender, ou por pedir solidariedade, o cara já está com o Pix aqui, ó, faz um Pix para mim, né? Quer dizer, as transações comerciais, elas podem agora não depender necessariamente de bancos. E tem, inclusive, já propostas caminhando no sentido, quer dizer, de você dizer, olha, não precisa mais de banco para fazer operação monetária e financeira. Né? Quer dizer, nos limites, o Paulo, o Mauro e quem está nos assistindo podem ter a sua conta junto ao Banco Central. E aí a gente não precisa passar mais pelo oligopólio de bancos privados ou até mesmo de bancos públicos. Né? Quer dizer, isso significaria uma grande revolução no sistema. É óbvio que esse é um processo de mudança. Você vê que os caras estão denunciando aí na Polícia Federal, pegaram dólares em espécie, né, na casa do Bolsonaro. Quer dizer, a coisa mais, entre aspas, atrasada, a gente está falando de PIX, que é transferência digital de dinheiro de conta para conta, mas, ao mesmo tempo, você tem, né, ainda a existência dos chamados meios de pagamento, como se diz, em formas mais antigas. O caso do Bolsonaro, quer dizer, do Trump, no que ele pegou? Né? Quer dizer, é o fato concreto de que o avanço do PIX no Brasil, quer dizer, está tirando o espaço de uma série de agentes e grupos e setores que teriam desejos de ganhar dinheiro, obviamente, com o processo de financiarização. Então, primeiro, os próprios bancos, isso é contraditório. Quer dizer, você se lembra que até alguns anos atrás, quer dizer, para cada transferência de recursos, ou a pessoa fazia um DOC, né, como se chamava, ou ela fazia um TED, que era uma transferência eletrônica, e os bancos cobravam por isso. O PIX acabou com esse negócio, democratizou de uma certa maneira, universalizou e retirou o custo. Tanto que ainda tem projetos, né, dos bancos pressionando o Banco Central para que o PIX seja remunerado, as operações no PIX passem a ser remuneradas. Então, esse é um primeiro aspecto. Quer dizer, os bancos... Eu lembro, Paulo, para passar um TED, acho que era R$11 que eles cobravam para passar um TED, um negócio assim absurdo. Então, você ia fazer um pagamento menor, você imagina, podia ser 100% do valor do TED, né? Era um negócio chocante, efetivamente, a mamata dos bancos, né? Porque aqui no Brasil a gente sempre foi o paraíso para os bancos e para o sistema financeiro. Quer dizer, o Banco Central sempre fez cara de paisagem, não apenas para os spreads elevadíssimos, né, que os bancos continuam cobrando, né? O mais evidente é o cartão de crédito, que é quase 500% de juros ao ano, que é um absurdo, mas também com relação às tarifas. Entende? Em outros países não tem essa mamata aqui, quer dizer, porque o Banco Central não cumpre a sua função de órgão regulador e de fiscalizador do sistema financeiro para defender todo mundo e todos os setores que não os bancos, e ao contrário, eles fazem uma defesa dos bancos na hora que eles implementam a sua função de regulador e fiscalizador. Agora, contraditoriamente, eles abriram esse espaço do PIX, né? Quer dizer, o Banco Central criou, implementou, e está divulgando e difundindo as práticas do PIX, tá certo? E até o momento são práticas que são gratuitas, né? Quer dizer, isso é alguma coisa efetivamente muito positiva. Então, você tem os bancos, que num primeiro momento perderam um pouco de protagonismo, mas principalmente, quer dizer, todos os outros setores que estavam querendo entrar nesse processo. Então, porque teve uma mudança grande, quer dizer, você teve as chamadas fintechs que cresceram muito, né? Quer dizer, hoje você pode montar um banco sem ter agência, sem ter funcionários, sem ter nada.
basta ter elementos da ordem digital, tá certo? E um pouco de nome, de credibilidade, tá certo? Veja, é o que acontece com a Uber, por exemplo. O que a Uber faz? A Uber não faz nada. Né? Quer dizer, eu converso com os motoristas de aplicativo, etc. Olha, se eles criassem uma associação, um sindicato, ou que seja, deles mesmos, numa espécie de sistema de cooperativa, né? Quer dizer, eles criam a sua própria empresa, a lá Uber, tá certo? E os ganhos, os lucros, etc., ficam para dentro. Porque a Uber simplesmente articula, né? Quer dizer, a clientela com os motoristas. Mas, voltando para o Pix, quer dizer, aparentemente, quer dizer, alguns analistas estão identificando que as Big Techs, especialmente o WhatsApp, né, que era o mais efetivo, estavam querendo entrar nesse universo, já entraram, né, mas não estão conseguindo espaço para cumprir essa função financeira, né, quer dizer, de fazer intermediação monetária e financeira para os seus usuários. Na hora que você tem um Pix sendo tão atrativo, sendo gratuito e sendo seguro do ponto de vista das informações, quer dizer, as grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, não estão conseguindo. Então, aparentemente, quer dizer, o Trump também está sendo utilizado, tá certo? Quer dizer, como um agente para tentar viabilizar no Brasil o espaço conquistado, quer dizer, pelo Pix, para abrir, eventualmente, espaço de trabalho para essas empresas. Né? Quer dizer, não é simplesmente bancos, né? Porque o banco já existe, mas são os aplicativos, né? Para tentar fazer com que, nas operações, você possa fazer essa coisa da transferência. Por exemplo, só para fechar, quer dizer, você está falando do Canadá, eu morei quase 2 anos, né? Há 2 anos atrás, Canadá. E lá eles têm um sistema de transferência desse tipo. Não chama Pix, não é exatamente o Pix, mas você oferece o seu número de celular ou o seu endereço de e-mail e você consegue fazer transferências do Paulo para o Mauro, do Mauro para o Paulo, e assim por diante, e são transferências gratuitas também. Ah, tá. Não sabia não. Interessante. Agora, é isso que você falou, né, Paulo? Esse sistema também é uma coisa interessante, né? Essa evolução do turbocapitalismo, desse capitalismo financiarizado, digitalizado, ele deixa tudo pronto para você estatizar, né? Entendeu? Você pegou ali, Uber, vem cá, vai passar a ser 51% do Estado brasileiro. Só começar a operar. Mesma coisa que você falou. Na prática, você pode abrir conta de cada pessoa no Banco Central e aí a pessoa usa a sua conta no Banco Central para fazer os PIX, né? Você acabou com os bancos, né? Você liquidou com essa potência dos bancos. Bom, Bolsonaro, mais notícias aqui. O Paulo perguntou a repercussão entre os políticos. Tá todo mundo quietinho até agora. Eu estou vendo aqui agora o Nicolas, deixa eu ver se ele está falando. Acho que não. Não estou vendo manifestação, está todo mundo recolhido. Aquele presidente do PL lá, que sempre sai em defesa do Bolsonaro. Não, o Nicolas falou. Falou? Busca e apreensão, tornozeleira, proibição de falar com embaixadores, diplomatas e até com o próprio filho Eduardo. Isso tudo um dia após Bolsonaro receber uma carta de apoio de Trump. Venezuela está com inveja. Nicolas vai... Quem que você falou? Aquele cara que é o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele sempre... o Valdemar. Deixa eu ver aqui se o Sóstenes, que é o líder do PL na Câmara, falou alguma coisa. O Sóstenes... acabou de sair. Pronto. Tem uma nota do PL, nota oficial do PL. Vamos ler agora juntos aqui. Estão tentando reagir. Primeiro, deixa eu mostrar o Eduardo Bolsonaro, que se manifestou agora há pouco em inglês. Tá aqui, Eduardo Bolsonaro se posicionou, deixa eu ver aqui de quando ou agora, 9h19, uns 20 minutos atrás, deixa eu aumentar aqui,
para a gente poder ler junto. Então, ele faz em inglês, que é para impactar lá a turma nos Estados Unidos, e diz o seguinte: Alexandre de Moraes redobrou a aposta e depois do vídeo de Bolsonaro para Donald Trump ontem, Bolsonaro gravou um vídeo, não teve nenhuma repercussão nem relevância, né, agradecendo o Trump pela carta. Moraes ordenou hoje para Jair Bolsonaro: use tornozeleira eletrônica, ele não pode sair de casa entre 19 horas e 7 horas, ele não pode usar as redes sociais, é vedado comunicar-se com embaixadores e diplomatas estrangeiros, ele não pode se aproximar das embaixadas, ele não pode falar com outras pessoas sobre investigação, eu e meu irmão Carlos estamos sob investigação. Aí está lá, tentando botar fogo no governo Trump para vir para cima do governo Lula. Vamos ver aqui se tem mais algum tweet dele nesse momento. 9 de julho, 51 minutos, 34, não. Esses são o tweet do Eduardo Bolsonaro. Vamos ver agora, acho que é mais relevante já, tá? O pronunciamento, uma nota do PL, o partido do Bolsonaro, que acabou de sair. PL está aqui, está no perfil do Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados e Deputadas. Vamos ver aqui, então, a nota do PL. Deixa eu botar na tela. Já botei. Vamos ler juntos aqui a nota. Tudo feito em tempo real. É isso aí. Como dizia o velho Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, saiu há 10 minutos atrás a nota do PL. Deixa eu ver o horário exato. 9h44, exatamente 10 minutos atrás. Diz assim... É uma nota da liderança da bancada do PL na Câmara dos Deputados. A liderança da bancada do Partido Liberal na Câmara dos Deputados vem a público manifestar profunda preocupação institucional diante das medidas judiciais determinadas contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que incluem restrições de mobilidade, comunicação e até de vínculo familiar, como a proibição de contato com seu próprio filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Trata-se de um grave sinal de excepcionalidade jurídica que afronta princípios elementares do Estado Democrático de Direito, como o devido processo legal, a ampla defesa, a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana. É importante destacar que o presidente Jair Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades e colaborou com todas as instâncias de investigação. Diante disso, o que justifica uma atitude tão extrema e coercitiva? O cumprimento de medidas como tornozeleira eletrônica, toque de recolher e censura digital, sem qualquer condenação judicial, acende um alerta institucional sobre o uso desproporcional de instrumentos judiciais contra adversários políticos. A independência dos poderes deve coexistir com os freios e contrapesos previstos na Constituição Federal. A liderança da bancada do PL reafirma seu compromisso com a democracia, com o respeito às instituições e com a vigilância permanente sobre eventuais excessos que possam comprometer o equilíbrio republicano. Reiteramos nossa confiança no eterno presidente Jair Bolsonaro, em sua trajetória, em seu compromisso com a legalidade e com os valores que representam milhões de brasileiros. 2026 é logo ali. Ainda estão metendo as eleições no meio da nota deles. Paulo, parece que eles vão nessa linha de aprofundar o discurso de que isso aqui virou uma ditadura, né? Acho que é um pouco nessa linha, né? Venezuela, como falou o Nicolas ali, e isso vai fazendo esse discurso da extrema-direita buscando se conectar com o Trump, né? Para tentar estimular o governo Trump a tomar medidas ainda mais duras contra o Brasil, né? Eu tenho a impressão que é isso, né, Mauro? Quer dizer, é um discurso voltado para fora, né? E essa coisa de Venezuela pega bem, né? No imaginário, vamos dizer, da direita pelo mundo afora, tá certo?
Mas, do ponto de vista interno, eu acho que não é das estratégias mais inteligentes. Quer dizer, tudo bem, é uma estratégia inteligente para falar para o seu gado, para o seu campo, né? Quer dizer, então, emular, tudo bem, contra o Lula, contra o Xandão. Só que eles precisariam, quer dizer, quem sou eu para dar conselho para os bolsonaristas, né? Mas tentar sair do isolamento nesse momento, né? Quer dizer, então, na hora que eles reforçam essa ideia, né, de que é uma ditadura, etc., quer dizer, todo mundo sabe que não é ditadura nenhuma, né? Quer dizer, eles precisariam encontrar algum mecanismo de discurso, de narrativa, que é difícil fazer isso no fogo do momento, mas para tentar sair do isolamento, porque senão eles vão, tudo bem, tem a tentativa de aprofundar o canal com o Trump, mas o Trump não vai resolver o problema político deles. Agora, eu acho que está claro, né? Quer dizer, se havia ainda uma esperança que talvez, se o Bolsonaro conseguisse se exilar, né, ia para a Argentina, pegava um avião, ia para Washington, receberia asilo político, mas agora não dá mais, entende? Quer dizer, então, acho que é uma coisa de cair na real e perceber que, né, tem que mudar. Se eles continuarem essa coisa de bater no peito, né, quer dizer, e continuar defendendo o Trump à medida que a situação diplomática comercial continua se aprofundando, quer dizer, cada vez mais eles vão ser vistos como agente, né, quinta colunista do imperialismo aqui dentro, entendeu? Não sei. Sim, também acho. Eu estou curioso para ver, porque essa é a reação do bolsonarismo, né? Estou curioso para ver a reação do Centrão. Quero saber como é que vai ser a reação do Centrão. Se vai ser uma reação de defesa do Bolsonaro, se vão entrar nessa linha de Brasil ditadura, ou se vão ficar em cima do muro, ou eventualmente até apoiar as decisões do Alexandre de Moraes. Acho que essa é a disputa que está rolando aí no bastidor entre o governo Lula de um lado e a extrema-direita de outro, né? Estou vendo aqui o perfil do Hugo Mota. Eu acho que, veja, pela posição que o Hugo Mota e o Alcolumbre assumiram, né, se de alguma maneira a gente pode imaginar que eles possam ser, né, interlocutores ou representantes de uma parcela do Centrão, eu acho que teve um processo de acomodação, entendeu? Quer dizer, os caras estão tranquilos, entre aspas, porque agora já começou o recesso branco, todo mundo viajou, então as principais lideranças nem precisariam se manifestar tão rapidamente. Mas eu quero ver, por exemplo, o que o Tarcísio vai falar, a saia justa que ele vai se meter agora. Porque se ele for minimamente inteligente, ele não vai sair nessa linha do Sóstenes, não, entendeu? Acho que ele vai lamentar que tudo bem, Bolsonaro tem direito, etc., mas eu acho que ele vai começar a fazer uma transição para assumir, né, a persona do governador do estado de São Paulo acima de tudo. Não sei, vamos ver. É isso aí, nem Alcolumbre, nem Hugo Mota, nem o Tarcísio se manifestaram até agora, todo mundo quietinho, esperando para ver, imagino, para que lado o vento vai soprar. Duas informações extras são: pegaram um pendrive escondido no banheiro da casa do Bolsonaro. Quero ver o que tem esse pendrive aí. É melhor não ver, se era no banheiro... E já subiu para $14 mil a notícia sobre quanto foi pego lá. Dia especial para nós, isso tudo acontecendo no dia em que chegamos a 440 mil pessoas inscritas, a caminho de 500 mil de inscritas aqui no nosso canal. 440 mil inscritos. Chega mais, você convide todos aqueles que você conhece que estão alegres com a tornozeleira eletrônica em cima no Jair Bolsonaro para inscreverem-se. A esquerda socialista diz assim: Trump manda investigar o acarajé por estar atrapalhando o McDonald's. Toque, toque. Bananinha colocou tornozeleira no pai. Thank you. Próxima parada, Papuda. Essa é uma questão ainda, né? Se Bolsonaro vai ser recolhido a Papuda, acho que a Papuda não, ou um quartel, ou algum lugar assim, ou se vai ter prisão domiciliar
por conta do estado de saúde dele. Vamos ver, essa é ainda um... Porque ele vai ser condenado, evidentemente, está condenadíssimo, né? Vai ser condenado mais de uma vez, porque vai ser condenado também, vai ter processo contra ele por conta dessa história agora, com o Trump, vai ser condenado de novo, né? Mas a dúvida é se ele vai ficar preso em casa ou se ele vai ficar preso efetivamente numa instalação militar ou da Polícia Federal ou no limite da Papuda. É isso aí. Paulo, mais uma questão para nós outros aqui. Eu queria te perguntar sobre, agora falando de um tema aqui mais nacional, sem relação direta com esse universo, que é qual é sua aposta, falamos sobre essa possibilidade, né, do governo continuar neoliberal e trombando com o Trump, como fizeram os governos da Austrália e do Canadá. Então, nesse sentido, qual a sua aposta, se é que você tem uma aposta, qual a sua previsão para a próxima reunião do Copom, que acontece 29 e 30 de julho, menos de 15 dias. Vai ficar do jeito que está? Eles vão aproveitar essa história contra o Trump para aumentar um pouco, vão reduzir? Como é que você está prevendo essa reunião do Copom? Então, Mauro, é difícil, né? Quer dizer, a gente quiser ter um pouquinho mais de segurança sobre o que vai acontecer na reunião do Copom, é sempre bom olhar aquele resultado da pesquisa Focus, né, que o Banco Central faz junto a 160 iluminados, né, do sistema financeiro. São diretores de bancos, são diretores de consultorias, de instituições financeiras. Eles respondem um questionário durante o fim de semana, dando previsões, né, do que vai acontecer com o crescimento do PIB, inflação, etc. E tem um item que é a Selic. Né, o que ele acha que vai acontecer com a Selic. Só que achar o que vai acontecer com a Selic não tem nada a ver com os modelos macroeconômicos e econométricos que eles fazem das variáveis. Não, é o que o Copom vai decidir na próxima reunião, quando 9 diretores do Banco Central vão deixar de ser, né, trocam o boné, Banco Central põe integrante do Copom. E aí é puro pressão, puro lobby, por um lado deles, e por outro, pura submissão, pelo menos é o que tem sido ao longo dos últimos anos, de uma maneira escancarada. O que acontece? Quer dizer, o Banco Central e o Copom deveriam, em tese, então, segundo a lógica deles, tá certo? Quer dizer, responder através da taxa de juros oficial, a Selic, frente ao comportamento da inflação. Então, a gente já sabe, já conversou isso em outros momentos, que o Haddad convenceu o Lula a manter uma taxa de inflação irreal. Né? A gente está com uma meta de 3%. Né? Quer dizer, então, o governo se compromete a manter uma inflação de 3%, o que é impossível. Nos últimos 30 anos, teve 2 anos que a gente conseguiu uma inflação abaixo de 3%. E a nossa inflação está chegando a 5%. Você percebe? Quer dizer, os últimos 12 meses, né? E isso é oferecer de bandeja para o Banco Central o argumento de colocar, né, a Selic nas alturas, como fez, né? Quer dizer, nas 4 reuniões do Copom já presididas pelo Galípolo, em todas elas teve aumento da taxa de juros, o que é um absurdo, né? Estamos nos 15, né? Desde 2006 que não tinha uma taxa tão alta. Então, se eles quiserem aumentar, você percebe? Eles têm argumento. Porque no sistema de metas de inflação, quer dizer, quando a gente estabeleceu 3 é a meta, é o centro da meta, pode subir até 4,5, que é a chamada banda superior, e pode chegar para baixo, 1,5, que é a banda inferior. Então, no intervalo entre 1,5% e 4,5% de inflação ao ano, você estaria dentro do intervalo aceitável. A gente está acima disso, tá certo? E, obviamente, o fato concreto é o quê? Não é que a inflação está descontrolada, né, como sai nos relatórios e nas atas do Copom, né, a desancoragem, como eles gostam de falar. Uhum. O fato é que estabelecer uma meta que é irrealista, né, então esses 5 acabam sendo, né, um reflexo de um país, né, com desigualdades sociais, ainda com traços de subdesenvolvimento, etc., é aceitável, quer dizer, o que precisa ter mecanismos de compensação para que a população da base da pirâmide não seja prejudicada por uma inflação tão elevada. Então,
Além disso, do problema da inflação, quer dizer, tem as expectativas para o futuro. Então, devem estar todo mundo fazendo as suas avaliações para dizer quais seriam os impactos nos próximos meses para a economia brasileira dessa decisão do tarifaço. Né? Quer dizer, ela pode, eventualmente, provocar um acirramento do crescimento dos preços ou não, né? Ainda não está claro, porque você pode ter efeitos positivos e negativos do ponto de vista dos preços. Né? Então, eu não apostaria na reunião do Copom, mas eu não ficaria surpreso, né, pela lógica deles, que tivesse, inclusive, um microaumento, né, de 15 para 15,25, por exemplo. Acho que não está descartada essa hipótese. É o que eu falei, vamos ver na segunda-feira o que o relatório Focus, né, vai dizer a esse respeito, mas se eles tiverem um mínimo de vergonha na cara, quer dizer, se não vão reduzir, que pelo menos não aumentem, né? Mas eu não descarto a possibilidade, né, desse servilismo, tá certo, do Copom em relação ao sistema financeiro, de até colaborar com mais 0,25, entendeu? Vamos aguardar para ver. No Boletim Focus da segunda-feira passada, estão lá mantendo 15%. Acho que vai ser muito interessante olhar o Boletim Focus da próxima segunda, depois desse vendaval todo aí, quais serão as apostas do mercado financeiro. Eu vou colocar uma foto aqui que talvez as pessoas fiquem chocadas com a foto, algumas fiquem tristes, contém ironia. Tá aqui é a foto do Bolsonaro sendo conduzido com um motorista e tudo da Polícia Federal para a sede da Polícia Federal, onde nessa altura do campeonato já deve ter colocado a tornozeleira. Carlos Alberto Ataíde de Almeida Lopes Filho, dizendo, hoje é dia de carnaval no Brasil, justo na sexta-feira. Alexandre de Moraes acertou no dia, né? Vamos combinar, vai ter o que... Nem quero ver os botecos aqui em Brasília hoje à noite, Paulo, vai estar uma loucura. A botecaiada de Brasília aqui, quando tem situações assim, vira uma farra. Jordana Assis chega como nova membra. Outra imagem aqui, está circulando nas redes, Bolsonaro 99% preso, 99% carregado. Seguinte, você falou, fui atrás do PL, saiu uma nota realmente do Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, em relação à ação da Polícia Federal. Está aqui a nota assinada pelo presidente Valdemar Costa Neto. Diz assim, saiu agora pouco mais de meia hora atrás. O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira, que inclui mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido. Continua. Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa? O PL considera a medida determinada pelo STF desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação. Reafirmamos nossa confiança no presidente Jair Bolsonaro, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade. Interessante essa nota dele, que está um ponto abaixo da nota lá do Sóstenes, né? Que é um bolsonarista raiz, né? Não tem essa coisa de que está virando ditadura, democracia, é uma nota bem mais moderada, vamos dizer assim, do que a do Sóstenes Cavalcante, né, Paulo? Mas aqui eu acho que tem também o que eles representam dentro da política e dentro do bolsonarismo, né? Quer dizer, o Sóstenes, como você falou, ele é líder da bancada, ele é líder durante 2 anos, né? Tem uma ligação muito próxima com o Bolsonaro, estrito senso. O Valdemar Costa Neto é um cara que, né, ele é muito maior, vamos dizer assim, do que o bolsonarismo, e ele tem que lidar com um partido que está presente em 27 estados, tem deputados estaduais, vereadores, prefeitos, etc. Eu confesso que eu fiquei surpreso, eu achava que a nota do Valdemar Costa Neto ia ser um pouquinho até mais recuada, né? Mas ele... Eu imaginei, não sei, porque eu acho que ele deve, né, quer dizer, não sei, mas enfim, não é tão radicaloide, entre aspas, quanto a do Sóstenes, mas ali, repúdio, né, enfim, se ficasse só na estranheza, eu
acharia interessante. Agora, estranheza e repúdio e, né, avançando na defesa, mas não colocou o Trump, né? Isso é uma coisa interessante. Interessante, não colocou, de fato. Não tenho uma fonte on the records, mas lideranças bolsonaristas, o pessoal mais do núcleo mais radical do bolsonarismo, estão dizendo o seguinte, que esta medida de hoje fará que o Trump ordene retaliações, aquelas medidas contra o Alexandre de Moraes, logo no começo da semana, que a coisa vai acelerar e que o Trump vai para cima do Alexandre de Moraes logo no comecinho da semana a conferir. Não acho descartado, não. Não acho descartado, né, Paulo? Vamos ver. Eu acho que, se for medidas mais do ponto de vista da retórica, né, quer dizer, tem aquelas medidas para avaliar, né, como está eventualmente desobediência a regras de mercado no comércio internacional. Então, tem aquelas coisas ridículas, né, da 25 de março, né, não sei se todo mundo conhece, é uma rua lá de São Paulo que é conhecida por ter produtos, né, não legalizados, né, a gente chamava de contrabando, etc., mas que um chefe daquela que se considera a maior nação do mundo vai entrar no detalhe específico de uma rua, você percebe? Quer dizer, ele está claramente, Trump, né, quer dizer, comprando uma narrativa que eu tenho a impressão que em algum momento algum assessor dele lá na Casa Branca, presidente, menos, né, como diz o outro, vamos dar um recuo aqui, porque se ele entrar nessa escalada, com esse argumento, quer dizer, para defender uma figura que está condenada pela justiça brasileira, para defender práticas de comércio, né, pequenas, né, essa coisa do PIX, entende? Quer dizer, então, ele tem esses dois universos, ou ele continua, quer dizer, né, continuar com a coisa dos 50%, e fazer essa investigação. Essa investigação não vai dar resultados concretos no curto prazo. Pode ser que ele mantenha uma linha de investigação para ficar sempre, né, com uma ameaça de uma nova decisão a ser tomada, etc. Mas é claramente uma ingerência de um Estado, de um país sobre outro, não se justifica. Né? Quer dizer, eles vão mandar missões de agentes norte-americanos para olhar o que acontece na 25 de março, não existe, é um problema, né, diplomático muito grave, entende? Isso aqui não é uma república de banana. Vai ter tropas americanas metralhando todo mundo na 25 de março, né? Realmente a coisa não está fácil, não. A coisa não está fácil, mas vamos esperar o começo da semana. A situação também do Trump lá nos Estados Unidos, né, Paulo, tá complicada, né? Essa coisa do Epstein virou uma crise para o Trump, né? E tanto que ele ontem solicitou a divulgação das transcrições do júri, do julgamento do Epstein, em meio a relatos dos jornais estadunidenses de que haveria um bilhete de aniversário obsceno do Trump encaminhado para o Epstein. O Epstein foi aquela figura do mercado financeiro lá dos Estados Unidos dos anos 90, né, e que bilhardário, e que aliciava meninas menores de idade, tanto para estuprá-las, quanto para oferecê-las para clientes e amigos. Um deles era o Trump, que participava das festas, tinha grande relação. E a elite dos Estados Unidos botou uma pedra em cima disso, né? Ele acabou se suicidando na cadeia, a gente diz que ele foi suicidado em 2009, foi preso, né? Acabou finalmente preso. As séries que tem sobre o caso dele são espantosas, efetivamente, eu já vi uma na Netflix, e isso virou uma crise, porque a imprensa, a mídia americana agora está dizendo isso, que o Trump sentou em cima, etc. Vamos ver como é que essa coisa vai rolar. Então, também o Trump tem esse incêndio acontecendo em casa, né? Tem esse incêndio acontecendo. Esse é o incêndio mais recente, mas ele tem outras más notícias
Quer dizer, nada que, eventualmente, ele não consiga recuperar a popularidade, mas vamos lembrar, até algumas semanas atrás, o estado da Califórnia estava em chamas, né? Quer dizer, grandes manifestações de rua, etc. Você tem, né, uma outra coisa, né, simbolicamente é muito importante, você conversou já aqui no canal também, que é a eleição para o pré-candidato, né, as prévias do Partido Democrata para o prefeito de Nova York, que simbolicamente é muito importante para os Estados Unidos e para o mundo, tá certo? Em que o Partido Democrata escolheu uma pessoa que se identifica claramente, né, com o movimento de liberdade para a Palestina, é um sujeito que se apresenta como muçulmano, etc., né? Quer dizer, então, você percebe, são medidas que estão começando, né, e se avolumando, que podem apontar para um crescente, tudo bem, a gente está no 4º mês ainda do mandato de 4 anos, né? Mas isolamento político do Trump, porque vamos lembrar, nos Estados Unidos é muito importante, no meio do mandato presidencial tem eleições para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Federal, né? E ali, eventualmente, quer dizer, dependendo do desempenho do governo, quer dizer, aquilo é chamado como uma espécie de recall, né? Quer dizer, e muitas vezes acontece do presidente perder maioria na Câmara por desempenho considerado, né, equivocado ou insuficiente por parte do eleitorado. Por enquanto, não, ele tem, esse que é o grande medo, né, do mundo, ele tem a maioria na Câmara, tem a maioria no Senado e tem a maioria na Suprema Corte. Então, teoricamente, ele está com liberdade para fazer essas trapalhadas todas que ele está fazendo. Só que, aparentemente, né, quer dizer, a sociedade americana está dando sinais de que quer impor algum tipo de limite a esse desmando ditatorial, tá certo? Sim. Sim. Olha, eu estava vendo aqui, o Carlos Bolsonaro não falou nada até agora, mas o Flávio Bolsonaro se pronunciou e ele tem, de fato, uma posição diferenciada em relação ao Eduardo Bolsonaro. É interessante isso, né? Ele tem uma posição bem mais moderada, vamos dizer assim. Primeiro, ele faz lá uma manifestação em relação a isso, 28 minutos atrás, de solidariedade ao pai. Fica firme, pai, não vão nos calar. A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas. Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo, blá, 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 blá. Né? Tá aqui, aí bota uma foto dele beijando o Jair Bolsonaro, mas eu queria chamar a atenção para esse outro post dele, de 14 minutos atrás. Olha só, Paulo. O justo seria Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual a quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego, ou seja, pedindo, na verdade, punições ao Alexandre de Moraes, mas clamando para retirar as tarifas. Você vê uma posição, ele tem uma posição divergente ali no clã Bolsonaro, né? Uma posição. Imagina qual deve ter sido a reação do irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, que está fazendo disso, né, uma missão de vida, tá certo? Quer dizer, em casa ele está sendo traído, né? Pode ser, eventualmente, a abertura de um canal de negociação para dizer, olha, a gente vai ter que recuar, desse jeito não dá, porque isso é o caminho para o precipício, né? É o que a gente falava para o Lula, né? Abandona a política econômica da austeridade, porque isso aí é o canal que vai te levar para o pântano, né? Eu acho que eles estão percebendo que, eventualmente, alguma sinalização do Trump de que também ele não vai conseguir continuar, enfim. Porque é verdade, quer dizer, alguma saída negociada implica em do Trump dar alguma sinalização. Ou de que vai postergar o 1º de agosto, não, vamos divulgar só 1º de setembro, ou baixar os 50 para tanto, ou dar setores que vão... Enfim, dizer, olha, vamos negociar. Aparentemente não é isso que está na ordem do dia, vamos ver. Mas se o Flávio fala, é porque, né, a água está chegando no pescoço, entendeu? Sim, tá chegando. Está chegando efetivamente. Paulo, ainda um último tema econômico.
Mudou totalmente nossa agenda. Paulo mudou completo. Não esperávamos por essa, mas foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Eu queria te perguntar sobre a votação na comissão do projeto do imposto de renda, que foi aprovado por unanimidade o parecer do Arthur Lira. Ele tinha, inclusive, dado uma evoluída, né? Seria até um pouquinho mais à esquerda, vamos chamar assim, o parecer inicial dele, mas ele acabou recuando e entregando aquilo que tinha combinado efetivamente com o governo. Como é que você está vendo a evolução desse tema aí do imposto de renda? Então, de novo, vamos colocar em perspectiva. O que acontece? Quer dizer, tudo isso tem a ver com um fato que aconteceu, todo mundo talvez se lembre, no mês de maio. Mês de maio teve aquela fatídica entrevista coletiva do ministro Haddad, né? Ele estava junto com a ministra Tebet, então Fazenda, Planejamento, ladeados os principais secretários dos ministérios. Por quê? Porque eles tinham que apresentar medidas para o chamado relatório bimestral da execução fiscal. A cada 2 meses, então, o governo tem que encaminhar para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso a quantas anda a execução fiscal, receitas e despesas, em relação à meta fiscal, né, que, infelizmente, também o Haddad convenceu o Lula que 2025 a gente teria que fazer o equilíbrio fiscal primário, né, receitas iguais à despesa, não financeiras. As despesas financeiras continuam crescendo, está quase 1 trilhão, né, por ano, sem limite, sem teto, sem nada. E o que aconteceu? Quer dizer, os caras não estavam já em maio e continuam não estando conseguindo cumprir essa meta irrealizável. E aí, então, ele apresentou medidas naquele momento, era uma tarde de uma quinta-feira à tarde, no Congresso, né, para, olha, medidas de corte de despesas, mas também medidas de aumento de receita, que é o jeito de fazer, né, esse equilíbrio fiscal. Então, os cortes de despesa é aquela coisa sempre na área social, etc., mas veio com tentativa de receita. Então, era essa ideia do imposto de renda, que o Lula já tinha falado, mas, fundamentalmente, a novidade era o imposto sobre operações financeiras. Esse imposto já existe, ele é aplicado em uma série de áreas, pequenininhas alíquotas em geral, né? Mas todas as transações financeiras, teoricamente, podem receber o impacto. E ele apresentava uma novidade, que aí sim era uma coisa muito positiva e poderia discutir com a ideia daquele movimento, nem estava na época, de taxar os super ricos, que era o quê? Aplicar o imposto sobre operações financeiras, sobre o quê? Sobre a aplicação de fundos bilionários de brasileiros aplicando no exterior. Aí faz sentido, né? Quer dizer, eles eram isentos desse IOF e passariam a contribuir. O que aconteceu? Na hora que estava acontecendo essa audiência, essa entrevista coletiva, os agentes da Faria Lima, da FEBRABAN, passaram ao largo do Haddad, foram direto no Rui Costa, na Casa Civil, etc., para desqualificar, não o IOF em geral, mas essa novidade, que era um absurdo, etc., entrou, né, no curto-circuito desse processo. Durante a conferência, a entrevista coletiva, o Haddad recebeu alguma ligação, ela tem que abandonar, e foi uma vergonha alheia, né? Quer dizer, o governo saiu correndo, teve que imprimir uma edição especial do Diário Oficial da União, né, à noite, tirando essa medida do conjunto, enfim. No esteio disso veio o quê? Veio a descrença, né, essa coletiva, Paulo, eu assisti ao vivo, fiquei muito chocado com ela, né? O Haddad, inclusive, começa a coletiva atacando o BPC e a Previdência, né? Foi impressionante, né? Mas aí teve a parte das perguntas e respostas, que aquela jornalista, uma competente, inclusive, jornalista da Folha, Adriana Fernandes, muito ligada ao mercado financeiro, ela acho que foi a primeira a sacar o tamanho da encrenca em que ele estava se metendo com o IOF. Ela faz uma bateria, cada jornalista fazia uma pergunta, mas ela meteu 3, 4 perguntas na sequência sobre a história do IOF. Eu não sei se alguém do mercado mandou uma mensagem para ela, mas a coisa foi... A gente viu a crise estourando ao vivo ali, né, Paulo? Na hora, em tempo real, né? Foi ele anunciar e começou a crise, né? Online, exatamente. E aí o que aconteceu? O desfecho é que o governo deu um recuo, né, fenomenal especificamente nessa área de aplicação do IOF,
O desgaste cresceu, o passo seguinte foi o quê? O Congresso revogou, né, quer dizer, aprovou um decreto legislativo revogando esse decreto agora foi para o Supremo, você viu, o Alexandre de Moraes tentou negociar, etc. No frigir dos ovos, o que aconteceu? A medida mais importante que afetava o topo da pirâmide caiu fora e ficou um IOFzinho ali e tal, sobre operação de crédito, sobre câmbio, mas nada que seja tão efetivo, tá certo? Então, o que acontece? Quer dizer, quando a coisa vai para a Câmara, né, quer dizer, você manda um projeto de lei, o governo manda um projeto de lei, então, tratando, né, primeiro, de recuperar aquela promessa de campanha do Lula, que era a isenção, né, de imposto de renda até R$5.000, que já é um rebaixamento. No passado, o Lula sempre falava em 5 salários mínimos, né, que seria quase R$8.000 hoje, baixou para 5.000, e vamos lembrar, ele falava em 5.000 em 2022. Quer dizer, para 2025, você tinha que ter tido minimamente uma atualização monetária desse valor, né, para 5.500, para 6.000, que seja, mas não, ficou 5.000, perfeito. E aquela faixa intermediária entre 5 e 7.000, você tem uma redução, né, e com isso você precisava criar fontes de aumento de receita para compensar, né? Você vai perder receita de um lado, então você precisa de receita de outro. E aí o crescimento da receita vem sobre aquela ideia dos lucros e dividendos, né? O que aconteceu? Quer dizer, o governo tinha a possibilidade, quer dizer, de recuperar, né, um projeto, veja como a história é contraditória, né, e prega peças na gente. O Paulo Guedes, que era o cara mais identificado com a Faria Lima, com o financismo, não sei o quê, ele apresentou em 2021 uma proposta de taxar em 20%, entende? Os lucros e dividendos, tá certo? Quer dizer, para fazer essa compensação. Quando o projeto, na época, foi para a Câmara, e o Arthur Lira, né, essas coincidências não são coincidências, era o presidente da Câmara, pegou isso para si, né, esse mesmo Arthur Lira, que agora é o Lula, né, articulou, negociou para ele ser o relator do projeto, que é o principal projeto do Lula, né? Ele bota um inimigo para ser o relator, eu não entendo esse negócio, mas enfim, na época ele falou, não, 20% é muito, ficou 15%, e esse projeto foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, mas aí o Pacheco segurou, foi um processo, né, de começar o isolamento do bolsonarismo e tal, ele ficou lá nas gavetas para as calendas e nunca mais foi votado. Quando o Haddad volta com essa medida, quer dizer, em vez de recuperar, né, ou os 20 ou os 15, né, que já tem um projeto aprovado, né, no Legislativo, ele rebaixa ainda mais, ele rebaixa para 10, e é o que é lançado. Quando o Arthur Lira é nomeado relator, ele fala, não, vou recuperar os 15 lá da época que eu era o presidente, eu era o presidente, só que ele foi convencido, né, pelo Haddad, pelo Lula, a não trazer isso, ficou nos 10, teve uma ampla negociação, né, e política, né, quer dizer, que o Lula indicou a tia do cara que é o prefeito de Maceió, que é ligado ao Lira para ser... Tia Marluce, exatamente, vai ser membro integrante do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e então você tem um arranjo lá, eventualmente pode favorecer, né, na articulação o Lira, mas vamos lembrar que é complexo, porque o Lula, né, é um fiel apoiador do Calheiros, do Renan, e o Renan disputa com o Lira o espaço do protagonismo em Alagoas, então isso promete para o ano que vem todo mundo olhar para ver com calma o que vai acontecer. Mas, enfim, então o que aconteceu? A proposta foi aprovada, tá certo? Pela comissão especial, então ela pode ir já direto a plenário, né? E é uma proposta que é super rebaixada, esse que é o ponto, quer dizer, é melhor do que nada, é óbvio que é melhor, né? Quer dizer, então, se aumenta de 3.000 e poucos a isenção até 5.000, né? O Lira quis dar deixar a digital dele, né? Essa faixa intermediária entre 5 e 7,
ele botou 7,358, né? Não sei de onde que tirou esses 358, mas aumentou, e manteve aqueles 10%, tá certo, de taxação de lucros e dividendos, mas que não pega praticamente nada. Quer dizer, se você quer saber, os multibilionários foram efetivamente atingidos por essa medida? Muito pouco. Inclusive porque, quando vai ver no detalhe, é o caso, não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas você tem ainda um fator redutor, né, de 34%, que o Haddad incluiu e que o Lira manteve. Então, é muito naquela linha, quer dizer, a narrativa de que estamos tributando os super ricos se mantém, mas tanto que não está tendo nenhuma reação. Né? Você viu alguém do mercado financeiro bradando que isso é um absurdo e tal? Não, quer dizer, os caras, entre aspas, como se diz, já precificaram, porque é muito pouco. Você tinha que ter feito, quer dizer, aproveitado esse momento para fazer uma reforma do sistema, não nem tributário, eu não digo, mas do próprio imposto de renda. Porque é um absurdo, Mauro. A maior alíquota do imposto de renda no Brasil é 27,5% do imposto de renda pessoa física. Entende? Quer dizer, então, por essa lógica, todo mundo que está acima de 7.358 é considerado rico. Né? Quer dizer, quem ganha R$8.000 é tão rico quanto quem ganha R$200 mil por mês. Entende? É a mesma, 27,5%. Você pega outros países, e aí estamos falando de países capitalistas, nada de socialismo, não é isso. Estados Unidos, Canadá, países da União Europeia, você tem alíquotas crescentes, né? 42, 44, chega a 50%, né? de tributação de imposto de renda. A gente tem um máximo de 27,5%. Então, você teria que criar, olha, 30, 32,5%, 35%, para subir, né, e não ficar só nesse negócio de que acima de 7.358 todo mundo é tão rico quanto todo mundo. Não é assim, você percebe? Então, agora, isso vai para o plenário, provavelmente vai ser aprovado, né, nessa onda, né, de que estamos dando justiça tributária, justiça social, finalmente os super ricos vão pagar, e não é nada disso. Né? Quer dizer, para fazer os super ricos pagarem, o que é uma exigência de um contrato de convivência social minimamente solidário, você tinha que ter esse processo de aprofundamento do imposto de renda para cima, mas não só, você teria que ter o imposto sobre grandes fortunas, você teria que ter imposto sobre grandes propriedades agrícolas, o ITR que existe, mas que é ridiculamente baixo, né? Mas, infelizmente, quer dizer, não é para esse momento que a gente vai ter força política, né? Porque se nenhum governo, né, presidido pelo presidente Lula, quer dizer, aceita avançar nessa pauta de uma maior justiça tributária, de fato, né, e não na retórica, não vai ser. Porque senão vai ficar essa coisa de vender, né, para a sociedade, do ponto de vista da comunicação, aquilo que não foi feito. Como eles vendem até hoje. Fizemos a reforma tributária, não é isso que eles dizem? Com o que foi feito lá do ICMS e do Imposto de Valor Agregado. Não foi reforma tributária nenhuma, quer dizer, foi simplesmente uma modernização, tudo bem, tornou mais ágil, etc., mas o sistema da regressividade da nossa tributação se mantém, tá certo? Porque é basicamente incluindo a tributação sobre consumo. Né? Quer dizer, então, o cara que paga pelo imposto de um litro de leite, ele paga a mesma coisa se ele está desempregado, se ele tem um salário mínimo, ou se ele ganha R$200 mil. Né? Quando ele compra 1 quilo de açúcar, a mesma coisa. Quando ele acende a luz de casa, o quilowatt por hora é a mesma. Quando ele usa o celular, o impulso da chamada é a mesma. Para promover justiça tributária, quer dizer, você teria que promover justamente isso, quer dizer, mudar o sistema de ser absolutamente regressivo para ser um pouco mais progressivo. E isso significa pegar o patrimônio, pegar as rendas elevadas, e, infelizmente, não é isso que está sendo feito. Melhorou um pouquinho? Melhorou, mas muito pouco em relação às necessidades e, principalmente, às promessas e às expectativas que foram criadas com esse terceiro mandato do Lula. Né? Sim. Paulo, eu queria te agradecer demais.
eu vou continuar aqui. Tenho muitas notícias novas sobre essa situação do Bolsonaro. Acabei de pegar, o Alexandre de Moraes liberou, ó, primeiríssima mão para vocês. Acabei de pegar a decisão do Alexandre de Moraes. Nós vamos ler juntos aqui trechos dessa decisão histórica do Alexandre de Moraes. Mas vou te liberar, que você tem outros compromissos. Falamos hoje meio economia, meio política, meio crise, foi bem legal. Gostei bastante. Fazemos uma boa dupla de jornalistas. Um economista jornalista e um jornalista jornalista. Obrigado, viu, Paulo? Avisa o Janes aí para a gente fazer uma duplinha aqui dentro. É isso aí. Tá bom, Mauro. Olha, super obrigado. Bom fim obrigado, de semana e um beijo grande para todas e todos aqui do canal. Boa continuação. Quem sabe à noite vamos num boteco aí para comemorar. Vamos comemorar, com certeza. Abração. Tchau.